graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar a palavra de Deus a cada um de vocês aqui neste dia. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui com pessoas tão importantes para o nosso amado Salvador Jesus Cristo e também para mim. Eu agradeço pela audiência e pela atenção de cada um de vocês, que todas as sextas-feiras e todos os domingos em que há atividade, vocês estão aqui para prestar culto ao nosso amado Salvador Jesus Cristo e para ouvir a exposição da gloriosa palavra do nosso Salvador. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente com a exposição da sua palavra gloriosa. Para mim também é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir àqueles irmãos que semanalmente têm nos acompanhado aí com a nossa série de exposições no livro do Apocalipse aí através do YouTube. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que você comente, compartilhe, deixe o seu like aí ou o seu dislike, porque isso aí é muito importante para nós. Compartilhe com seus irmãos em Cristo para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu agradeço pela atenção que vocês têm nos dado e a audiência que cada um de vocês tem dado à palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e, como dito, que vocês possam aí compartilhar, deixar seus comentários aí para que nós possamos ir interagindo e também para que o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês também. Eu me dirijo também a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva em nosso canal aí no botão de inscrição abaixo do vídeo, porque isso aí é muito importante para nós. Clique aí no sininho das notificações também, para que todas as vezes que nós publicarmos um novo sermão ou um corte de vídeo aí, você possa ficar inteirado ao novo conteúdo que nós publicarmos em nossa plataforma e que assim você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Para mim é um privilégio receber vocês aí semanalmente através do YouTube também aí em nossa plataforma. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a audiência de cada um. Agradeço também a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo tem me dado de todas as sextas-feiras e todos os domingos em que há atividade de estar aqui para expor a palavra de Deus. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14, do versículo 32 até o 36. Então abra comigo aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14 e versículo 32 até o 36. E ali nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. No capítulo 14 e versículo 32 até o 36 do Evangelho segundo São Marcos. Então acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, e nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, Jesus disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando a exposição da Palavra de Deus. Então, como vocês viram aí,
a descrição deste texto em que nós estamos aí meditando nesta noite, vemos um Jesus totalmente humano, tomado aí de uma profunda depressão. E já já eu vou explicar para vocês por que eu estou definindo essa angústia extrema do nosso Salvador como uma depressão. E desta forma, eu queria falar com vocês aqui de intimidade com o Pai. Então vocês percebem aí que Jesus, nesse momento aí de trevas e de dor que ele estava passando, momento esse em que ele transpira sangue, onde ele chora em agonia, onde ele pede para que aquela hora tão dolorosa da cruz fosse afastada, ele se propõe a orar, ele se propõe a estar em intimidade com o Pai para que ele pudesse ser restaurado dessa angústia. Jesus, nesse episódio, meus irmãos, ele se encontra profundamente angustiado, ou poderíamos definir como uma espécie de depressão, devido ao verbo grego que foi usado aqui por Marcos, admonel, que foi usado aqui por Marcos. Esta palavra grega aí, admonel, refere-se a um sentimento profundo de dor e de tristeza. Este episódio marcante na vida do nosso Senhor, este episódio é um episódio marcante na vida do nosso Senhor, pois de forma clara e irrefutável ele nos mostra a sua natureza humana. Então nunca se esqueçam, meus irmãos, que Jesus ele é completamente homem, mas também plenamente Deus. Só que nessa situação em que ele estava aqui, em que ele tem medo da morte, em que ele tem medo da cruz, em que ele é acometido dessa profunda depressão aí, ele está em seu estado totalmente humano. Então ele demonstra sua natureza humana. E como ser humano, Jesus ele teve medo aí da morte e da cruz. E com isso, aqui ele nos dá uma importante lição, meus irmãos. Ele nos mostra que os homens são acometidos sim de depressão em momentos de profunda dor, em momentos de profunda tristeza. Então saiba, não importa se você é crente ou se você não é, quando você passar por um momento de profunda dor, de profunda tristeza, saiba que a depressão vai vir. E você tem que saber quais são os mecanismos corretos para que você possa tratar esse momento de angústia. Sejam crentes ou não, você tem que saber como se tratar. E desta forma ele nos mostra que em momentos assim, de angústia, de tristeza, devemos buscar alívio e refrigério para nossas almas aflitas no Abba, Pai ou Papai, dependendo da interpretação desta palavra aí que está tanto no grego quanto no hebraico. Essa palavra revela para nós a íntima comunhão que o Filho ele tem com o Pai, e a partir disso nós devemos entender que essa mesma intimidade que Jesus Cristo ele tinha quando estava aqui nesta terra, essa mesma intimidade que ele tinha com o Pai, pode ser aplicada a nós, se deixarmos de lado, meus irmãos, as distrações que nós temos aqui nesta terra e gastarmos tempo em oração e estudo das Escrituras. Então é tempo de você refletir como está a sua vida espiritual. É tempo de você refletir com o que você está gastando tempo. Eu sei que com o advento das plataformas de streaming aí, como Netflix e as redes sociais, a vida devocional ela se torna difícil, e com tantas coisas que aparecem para tirar a nossa atenção, elas acabam se tornando obstáculos aí para a nossa vida devocional. Então é tempo de entendermos. Você tem que separar um tempo para estar em oração, assim como Jesus fez aqui. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos estar angustiados, nós vamos estar sofrendo, nós vamos estar sentindo dor, porque isso faz parte de nossa vida. Esses obstáculos aí que eu disse para vocês, das redes sociais, de plataformas de streaming aí que nos oferecem uma gama de conteúdo para estarmos aí atentos, devem ser ultrapassados, devem ser deixados de lado.
e devemos criar oportunidades para orar e falar com o Pai e expor toda a nossa tristeza e cansaço desta vida pecaminosa. No culto passado eu falava com vocês que Jesus ele criava oportunidades para estar em comunhão com o Pai, ele criava oportunidades para estar orando. Então reflita sobre isso. Você quer ser um cristão? Você está refletindo aí as atitudes de Cristo? Você está criando oportunidades para que você esteja orando, para que você esteja meditando nas Escrituras Sagradas? Devemos criar oportunidades para orar e para falar com o Pai e expor, meus irmãos, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, toda a nossa frustração com o pecado e cansaço desta vida pecaminosa. Porque Jesus, ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Abra comigo aí em Mateus 11, versículo 28 até o 30. Jesus ele fala que nós devemos nos achegar a ele, ir até ele, para que ele possa nos aliviar, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso sustentador, ele é aquele que nos alivia. E desta forma ele é o nosso aliviador de toda a nossa tristeza aqui desta vida. E ele diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem se achegado a Cristo em oração? Como Cristo se achegava ao Pai em oração, em momentos de angústia, em momentos de tristeza? E saiba, meus irmãos, que crente sim pode ficar deprimido, crente pode cair em depressão, porque depressão é uma doença, meus irmãos. Não é algo que tem a ver com a tua espiritualidade, não é algo que tem a ver com como você anda com Deus, tem a ver com o nosso ser limitado. E desta forma, assim como um crente pode usar óculos, pode estar com problema de visão, um crente pode sim ter depressão. E desta forma, entender que depressão tem tratamento. É vida devocional, você pode estar buscando aí psicólogos para fazer terapias e tratar o seu problema de saúde. Mas entenda, em todo esse processo você tem que depender de Cristo, porque Ele é o teu aliviador. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você quer descanso para a sua alma? Você tem que se achegar a Cristo. Se aproxime de Cristo e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem se achegado a Cristo? Você tem procurado comunhão com Ele? Você tem deixado de lado as redes sociais por um tempo? Você tem deixado as plataformas de streaming? Você tem parado um pouco com a sua série favorita e tem se voltado para as Escrituras? Tem buscado aí um momento devocional, um momento de oração? Você tem que poupar um tempo do seu dia para estar em comunhão com Cristo. E seremos bem-aventurados quando entendermos que angústia, tristeza e dor fazem parte do que é ser um cristão. Só que tem outra importante lição que Jesus nos mostrou aqui, e é a respeito da vontade de Deus. E desta forma, em todos esses momentos de angústia e de frustrações, nós devemos entender que muitas vezes, meus irmãos, a nossa vontade, ou em todas as vezes, a nossa vontade vai ser contrária a Deus. Muitos poderiam pensar que talvez Deus quisesse que tudo desse certo na vida de Paulo. Só que vocês podem ver na história que ele foi perseguido, ele foi odiado pelos judeus, foi odiado pelos gregos, foi odiado pelo mundo, foi perseguido. E desta forma, no final da sua vida, ele foi decapitado, assim como João Batista. Só que uma coisa vocês devem entender. Muitos poderiam pensar, mas se Paulo era um pregador do Evangelho, era um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não poderia padecer perseguições, mas era a vontade de Deus para a vida dele. Só que ele experimentou o melhor de Deus aqui nesta terra. Sabem por quê? Porque Paulo, ele escreveu cerca de 70% do Novo Testamento. Ele evangelizou toda a Ásia. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi espalhado pelo mundo por conta da sua pregação incansável.
E desta forma, entenda, meus irmãos, muitas vezes a vontade de Deus para nós é que nós passemos por frustrações. Às vezes a vontade de Deus é que nós passemos aqui nesta terra por problemas e por lutas. E muitas vezes você vai empreender um negócio e não vai dar certo, mas é a vontade de Deus para a sua vida, para que você aprenda com o seu fracasso a depender do Deus Todo-Poderoso. Os malditos coachings têm a mania de dizer, se você se entregar para Cristo, saiba que tudo vai dar certo na sua vida, saiba que nenhum problema você vai ter, o seu casamento vai ser uma bênção. Eu posso dizer para vocês, mentira de Satanás, porque se nós somos de fato filhos de Adão, você vai ter problema com seus amigos, você vai ter problema com seus familiares, você vai ter problema com seu esposo ou com a sua esposa, porque você está em uma natureza caída e contaminada com o pecado. Então saiba, meus irmãos, que muitas vezes nós vamos passar por problemas aqui nesta terra. Só que no verso 36, aqui do capítulo 14 de São Marcos, Jesus ele dizia assim, e dizia, Abba, Pai ou Papai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ao entendermos isso, meus irmãos, que eu estava falando para vocês, que muitas vezes a vontade de Deus é que venham problemas para nós, ao entendermos isso, estaremos prontos para viver como Jesus e compreender como Jesus compreendia que o que deve prevalecer nas nossas vidas deve ser a vontade de Deus e não a nossa. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui e citar algo para vocês muito importante, que a vontade de Deus ela é definida em 3 aspectos. A primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, ninguém pode resistir a ela. Nós podemos pegar o relato aí do profeta Jonas. Jonas não queria pregar aos ninivitas, ele não queria ir para a Síria, porque eram povos ali bárbaros que tinham matado seus irmãos, perseguido o povo hebreu, e desta forma ele tinha um ódio profundo ali pelos assírios. Mas a vontade soberana de Deus era que Jonas fosse para lá. E desta forma, ele não pôde resistir a essa vontade, nem que fosse de submarino dentro de um grande peixe, ele iria lá para Nínive. A segunda vontade que nós temos aqui de Deus é a decretiva. A vontade decretiva ela é muito parecida aí com a vontade soberana de Deus, porque tem a ver com os decretos divinos. E desta forma, o decreto divino para o apóstolo Paulo é que ele experimentasse o que era sofrer por causa do nome de Cristo. E desta forma Deus decretou todo o sofrimento que Paulo passou aqui nesta terra. E nós devemos entender, meus irmãos, que a vontade de Deus deve prevalecer. Nós não somos ninguém para questionar a vontade divina. E nós temos uma terceira vontade divina, que é a prescritiva. E tem a ver com os seus preceitos, tem a ver com os seus mandamentos. E com relação à vontade prescritiva de Deus, essa vontade aí os homens são capazes sim de resistir, porque muitas vezes nós resistimos aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz para os homens, não matarás, o homem vai lá e mata. A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o homem vai e cobiça a mulher do próximo. A Bíblia diz para não roubar, para não ser um ladrão, o homem vai e rouba. E isso tudo é o ser humano resistindo à vontade prescritiva de Deus. Só que em tudo nós devemos entender que a vontade do Pai deve prevalecer em nossa vida, pois os desígnios do coração do ser humano, como eu disse aí para vocês, são todos voltados para o mal. Você não consegue agradar a Deus por sua própria vontade. Você só vai conseguir agradá-lo por meio de sua graça. E nós devemos entender que, como no caso de Jesus, normalmente a vontade do Pai, ela destoa da nossa. Mas assim como Cristo, humildemente nós devemos nos submeter à vontade do Eterno, mesmo que devido à nossa limitação nós não entendamos.
essa vontade dele, não entendamos a sua vontade, as suas decisões, assim como o Senhor Jesus, cabe a nós confiarmos no Pai e nos submetermos aos seus decretos e à sua vontade. Então saiba, meus irmãos, que muitas vezes aqui nesta terra Deus vai permitir, às vezes a vontade dele vai ser que você fracasse, que você passe por problemas, para que através do seu fracasso, para que através da sua luta, você aprenda e você purifique a sua fé. Então, esse relato aqui, esse episódio da vida de Jesus, nos mostra que muitas vezes, meus irmãos, a vontade soberana de Deus, a vontade decretiva de Deus, ela destoa da nossa. Ela é totalmente diferente da nossa. Talvez muitos pensariam, eu vou ingressar numa igreja evangélica, eu vou me tornar um cristão porque eu quero que tudo dê certo na minha vida. Eu já vou adiantando para você, meu querido, ou minha querida que me escuta nesses momentos. Saiba que quando você decidir de fato no seu coração se tornar um cristão, aí que você vai ter problemas, aí que você vai passar por lutas, aí que você vai ser odiado, aí que você vai ser perseguido. Se você quer paz, como dizia C.S. Lewis, se você quer paz, se você quer que tudo dê certo na sua vida, vai tirar férias, vai para a praia, vai festejar, mas não entre numa igreja, não tente se tornar um cristão, porque isso tudo aí vai atrair para você ódio e perseguição dos homens. E muitas vezes você vai estar passando por lutas, por provações, em vez de bonança. Em algum momento, talvez, pode ser que você passe por algum momento de alegria, mas na maioria das vezes você vai estar sendo perseguido e vai estar sendo odiado. Porque os nossos irmãos do passado, os apóstolos, os crentes primitivos foram perseguidos, foram odiados. Jesus foi odiado. E você acha que você é a cereja do bolo? Você acha que você é o último biscoito do pacote, que você não vai passar por nada? Saiba que você vai ser perseguido, saiba que você vai ser odiado. E na maioria das vezes, essa é a vontade de Deus para nós. Porque todas essas coisas aí, como dizia o apóstolo Paulo, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Então confie nos decretos divinos, confie na vontade divina, não confie na sua. Porque a sua vontade muitas vezes vai te levar para o caminho errado. E na maioria das vezes a vontade de Deus, ainda que seja contrária à nossa, está nos encaminhando para o caminho eterno, para o caminho verdadeiro, para o caminho que leva à vida eterna. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.